Para quem não conhece, a ideia do festival é discutir ciência nas mesas dos bares, restaurantes e pubs ao redor do mundo, com o objetivo de popularizar a ciência, de modo mais assim, sem jargões, aproximar a ciência do povo leigo, fazer com que as pesquisas chegam até a comunidade. E, enfim, o objetivo principal do festival é esse. Este ano acontece em 29 países. No Brasil, são 73 cidades. O festival está acontecendo de forma simultânea. Então, é assim, um festival que realmente é um orgulho para mim e para toda a equipe, está trazendo para Jundiaí, porque Jundiaí está no maior festival de divulgação científica do mundo. Então, isso, para mim, não tem preço. E durante o festival, a gente está levantando um manifesto, hashtag investimento ou morte. Então, quem está assistindo durante o festival, escrevam hashtag investimento ou morte, porque a gente está aí passando por um processo super difícil da ciência brasileira, um desmonte da educação, um desmonte da ciência, da universidade pública, enfim. Então, a gente precisa defender o que é nosso, que é a ciência. Nós estamos trazendo mulheres na ciência, né, que também é importante essa discussão. E eu quero agradecer todos os patrocinadores e parceiros do Pint of Science, da programação de Jundiaí. O primeiro deles é a APEP, a Associação dos Professores de Escolas Públicas, que nos cedeu o canal do YouTube, todas as plataformas, as redes sociais, para a gente estar divulgando o evento. Sinergia Orgânicos, que também patrocina o Pint of Science Jundiaí. Federação Paulista de Capoeira. Programa Francamente, a Tainã Linda, ela acabou de fazer a mediação de uma live. Então, curtam também o programa dela no YouTube. Todos os programas, ela vai estar, durante a semana, retransmitindo no canal dela e também no programa da Rádio Difusora, tá bom? Move 8 Produções, CAIS, Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e Transsexuais de Jundiaí Região, Rede Valentes, Grupo Arvani Fotos, que fez a camiseta, aqui, e este cenário aqui atrás, que todo mundo queria chamar de seu, mas é meu e da Gil. Quem fez foi a Kátia Leite, Arte com Balões, aqui de Jundiaí, que ela fez em quantas horas? A gente perguntou? 3 horas no máximo. Em 3 horas, a gente falou com ela tal, e ela... Entre um bate-papo, uma cervejinha e outra, a gente foi fazendo o cenário. Exatamente. Então, vamos levantar um brinde à ciência. Isso. Aê! Aê, um brinde à ciência. Calma. Sejam todas muito bem-vindas. Peraí, a Paty. Eu tô aqui. Ó, a Paty tá com vinho. Aê, um brinde à ciência. Meninas, gratidão. Ah, tá bom, tá bom. Eu sei que é suco de uva. O tema vai ser Mulheres na Ciência, o que elas fazem lá. Nós temos a Patrícia Araújo, que ela vai estar falando do assédio moral no trabalho. Patrícia é advogada, professora universitária, doutora em Direito do Trabalho e mestre em Direito Político e Econômico. Patrícia, ai, que vontade de te dar um abraço, seja muito bem-vinda. Você é uma Pinter. Então, daqui a pouco eu te chamo para falar. Raquel, também, que aceitou, a gente está conversando com a Raquel, acho que desde o início do ano, né, Raquel? E ela super aceitou logo de primeira, então, obrigada por ter aceito esse desafio. A Raquel Noronha vai estar falando do discurso neoliberal e gênero, uma análise do discurso uma análise do discurso do empresarial, que foi o tema de doutorado, né, Raquel, seu? A Raquel, ela é formada em Linguística pela Unicamp, com mestrado e doutorado na área, faz parte do grupo Mulheres em Discurso. E eu tô com a Tuane, linda, charmosa. Tuane, o que eu posso falar de você também,
Ai, que vontade de abraçar todo mundo. Tuane Figueiredo, ela vai falar de ciência e política, diálogos entre as duas vocações. A Tuane é doutoranda em linguística pela Unicamp. Então, sejam todas muito bem-vindas, um brinde à ciência. Quem está nos assistindo, mate sua sede por conhecimento, fica com a gente, manda comentário, manda pergunta. E eu não lembro quem vai abrir, na verdade, porque eu estou ainda meio em flow. Quem vai abrir? A Raquel. Então, Raquel, fala é sua. Seja bem-vinda e obrigado mais uma vez. Boa noite a todas, a todos. Eu cumprimento as colegas que compartilham essa mesa virtual comigo, a Patrícia Araújo, a Tuane Figueiredo, e cumprimento e agradeço muito a Gi por todos os corres com a programação para a versão presencial e nos corres para adequação para o formato virtual. Gi, te desejo férias. Eu começo aqui fazendo um brinde à ciência e à divulgação científica e a espaços de trocas como esse. É muito urgente que a gente tenha cada vez mais espaços assim, em especial em um momento em que frequentemente se contrapõe opinião e posição teórica e analítica de um especialista. E se isso tem ocorrido, como temos visto nessa longa e desafiante pandemia que vivemos em relação às ciências biológicas, o que dirá em relação às ciências humanas, que não de hoje precisam justificar sua existência. A minha fala se situa nas ciências humanas, mais precisamente na linguística. E se na discussão, por exemplo, entre concordar ou não com o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, muitos não especialistas sentem-se mais que à vontade não só a opinar, como a proliferar desinformação não baseada em estudos científicos, o que dirá em relação a uma ciência que lida com algo tão trivial quanto a linguagem e as línguas. Afinal, todos falamos alguma língua, né? Agora, vocês sabiam que no Brasil temos mais ou menos 180 línguas faladas em nosso território? Sendo que o total de línguas no mundo é por volta de 7.000, 180 não é pouco. E vocês sabiam que, já que mencionei a pandemia e já que por causa dela não estamos realizando esse evento presencialmente, coloque aí na conta da pandemia que muitas lideranças e sábios indígenas estão morrendo de Covid e muitas dessas línguas correm risco de deixarem de ser faladas e muita da cultura mais antiga que temos em nosso país está correndo sério risco. Mas falar dessa forma, a pandemia tem dizimado lideranças indígenas, desloca o problema de administração pública da crise e coloca a responsabilidade em algo não controlável e tão generalizado quanto a pandemia. Afinal, o que se há de fazer, né? E como eu passei essa sensação? É bem simples, uma estratégia largamente usada pela mídia, que é de substituir o sujeito da ação por algo que nos coloca em posição de dizer não há o que fazer quando há. Veja como é potente a língua. Eu posso trocar o foco do problema e desviar a atenção, posso silenciar questões sérias trocando o sujeito da ação ou indeterminando-o. Nesse sentido que aproveito o espaço para falar da importância de compreender e analisar o que lemos, para sermos capazes de identificar essas sutilezas que fazem absolutamente toda a diferença em nossas vidas. Como o jornalista Leonardo Sakamoto fala, falta amor, mas falta também interpretação de texto. E na ciência, há diferentes maneiras de abordar um mesmo problema. E essas maneiras diferentes envolvem fazer diferentes perguntas e respondê-las, não só por meios distintos, como a partir de diferentes teorias. No entanto, existe uma ideia bastante idealizada de ciência, de verdade, de língua. Pensamos que a verdade é uma só e que é simples alcançá-la. Há uma sede por simplicidade que acaba por desmerecer qualquer um que coloque em evidência a problemática de uma questão que se quer simples. Para que problematizar? Ou que acaba por desmerecer qualquer coisa que demonstre que as coisas não são tão simples só porque a gente quer. Quando o que temos são diferentes maneiras de enxergar as realidades que existem e entendê-las. Por exemplo,
Falando sobre textos e discursos, há diferentes teorias que nos ajudam a compreendê-los, analisá-los, interpretá-los. O fato mesmo de falar em texto ou discurso já seria uma tomada de posição. Tudo isso parece complicar algo que sequer simples, afinal, não precisamos de mais problemas. Mas não é fechar os olhos que vai fazer com que essas questões desapareçam ou que se tornem magicamente simples. Uma questão importante que fala da maneira como trabalho com a língua é de não tomar a língua como algo transparente ou como um veículo de comunicação ou um veículo de informação. Aliás, eu não acho que veículo seja uma boa metáfora. E explico por que acho isso. Eu, quando pego um carro, ônibus, avião, bicicleta, o veículo de locomoção que for, é isso que eu faço, me locomovo. Vou de um lugar para outro, continuo sendo a mesma. Mas estamos falando do deslocamento de uma pessoa em um veículo de um lugar para o outro. É isso que ocorre com os fatos e a língua? Eu tenho um acontecimento que coloco em palavras e espero que essas palavras levem a outras pessoas entenderem ou saberem o que de fato aconteceu. Sem interferências, sem posicionamentos parciais ou ideológicos, a simples e neutra verdade. Mas será que com a língua eu consigo pegar esse acontecimento tal como ocorreu e levá-lo sem falhas, equívocos, deslocamentos às pessoas? A língua é um meio transparente? Uma vidraça através da qual tenho acesso a todos os fatos? Bom, eu digo que não e defendo a minha posição. A teoria com a qual eu analiso os textos considera que a língua tem uma materialidade e a escolha das palavras coloca o que está sendo dito em relação a determinados sentidos e não outros. É nesse sentido que não há neutralidade, porque sempre poderia ter sido dito de outra forma. Eu quero explicar melhor isso a partir de uma análise. Eu vou fazer uma análise bem breve, diferente da forma como eu costumo trabalhar, que é mostrando a formulação a partir da qual eu analiso. Mas é só para exemplificar, eu vou analisar a palavra gênero em dois contextos diferentes. Uma mesma palavra em dois sentidos completamente distintos. Gênero pode ser tanto um tabu como um ideal de igualdade. No projeto de lei Escola Sem Partido, que foi apresentado em muitas câmaras municipais e que recentemente foi considerado inconstitucional pelo STF, se olharmos a maneira pela qual os projetos que foram escritos e como estavam construindo a ideia de gênero, vemos que gênero é tido como algo que se opõe à constituição da família. Aqui é uma família heterossexual e cisgênera. E teria o poder, de alguma forma, de corrompê-la ao induzir as crianças e adolescentes a se tornarem LGBTs. Eu não estou aqui discutindo os vários problemas que esse projeto de lei tinha, mas fazendo uma análise de como se construiu o sentido de gênero, para contrapô-lo a, por exemplo, a maneira como a ONU constrói essa questão. Na ONU, em específico na ONU Mulheres, gênero está atrelado a um ideal de igualdade. Nesse sentido, gênero é significado a partir do par, homem-mulher. E a partir disso, criam-se iniciativas para que as mulheres tenham tantos direitos quanto os homens. Eu posso ir ao dicionário e decidir, afinal, que concepção de gênero está certa. Mas vejam, dicionários e gramáticas não dão em árvores, o que significa que eles são criados a partir de funcionamentos que existem e que estão estabelecidos. O que não significa que eu posso, só porque eu quero inventar uma palavra ou uma regra. Até posso, mas não significa que vai pegar. A linguagem é uma relação entre falantes. E é assim que as regras são criadas. Elas não brotam do chão e nem são imutáveis. Então, pode ser que o sentido em que gênero aparece no projeto de lei não esteja dicionarizado, mas isso não me impede de entender o sentido que está posto ali e as relações que estabelece e como essas relações apontam para um ideal de escola, de família, de sexualidade. Agora que eu fiz uma brevíssima introdução da minha entrada na linguística, eu vou falar um pouco do meu percurso acadêmico. No mestrado, eu analisei o discurso político para pensar em um ideal de língua política e na projeção do que se espera que um presidente ou uma presidenta tenha que falar. Mas não é disso que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar sobre o que eu trabalhei no doutorado.
No doutorado, eu analisei a relação entre gênero e o discurso neoliberal, a partir da análise do discurso empresarial, atravessado por identificações de gênero. O que quer dizer que o meu enfoque ao olhar o discurso empresarial foi de pensar nas marcações de gênero, como, por exemplo, quando se fala às empresárias, às trabalhadoras. A minha questão foi olhar para o discurso neoliberal, que a princípio incluiria a todos, afinal, você quer, você pode, e faz essa inclusão usando do masculino, que gramaticalmente no português funciona não só se referindo a homens, mas como neutro. Assim, eu digo, por exemplo, pais para me referir ao pai e à mãe, homem para me referir à humanidade, o homem é mortal, por exemplo. Acontece que você tem uma denúncia da divisão sexual do trabalho, que fala que as mulheres são preteridas ou que têm menores oportunidades de trabalho. E essa denúncia produz uma demanda para que as empresas digam: não, nós nos preocupamos em incluir mulheres sim. E cria-se uma série de iniciativas de inclusão da mulher nas empresas e em altos cargos. Essas iniciativas de inclusão mostram que algo está de fora e que, ao contrário do ideal do neoliberalismo de responsabilizar o sujeito pelo seu próprio sucesso, pela sua própria inclusão, concorda que a mulher não consegue se incluir tão facilmente quanto o homem. Daí a necessidade de iniciativas que proporcionem isso. Isso coloca em xeque a suposta neutralidade do discurso neoliberal que diz: se você quer, você pode. Esse você poderia ser, de fato, qualquer um? E poderia ser qualquer uma? E aqui eu estou só analisando um recorte de gênero, mas poderíamos pensar em um recorte de classe, um recorte de raça, enfim. Quem é esse você que sequer pode? Essas questões acabam tocando, por exemplo, na linguagem inclusiva, de se marcar a presença das mulheres ao dizer, como eu falei, boa noite a todas e todos, bem-vindas, bem-vindos, trabalhadoras e trabalhadores, quando poderíamos usar, como a gramática prevê, apenas o masculino e dizer todos, bem-vindos, trabalhadores, incluindo aí todas e todos. Eu posso analisar, a partir da gramática normativa, que essa linguagem inclusiva é supérflua e desnecessária. Mas, no meu lugar teórico e analítico, eu vou entender que existe uma demanda para se marcar a presença da mulher, que demonstra que ela não está naturalmente presente. Poderia, no lugar de ter uma ONU Mulheres, por exemplo, ter uma ONU Gênero. Mas o fato é que, quando se mira em uma sociedade mais igualitária em termos de gênero, reconhece-se que é para a mulher que é preciso fazer iniciativas de inclusão. Afinal, o homem já, obviamente, está lá. Assim como agora, em um ano eleitoral, quando se fala na presença das mulheres, temos a lei das eleições que prevê que se respeite, abre aspas, o percentual mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, fecha aspas. Apesar da lei fazer uma relação entre 30% e 70% de cada sexo, sabemos muito bem o que é que essa lei garante, e ela garante um mínimo de participação feminina nas disputas. Bom, eu quis aqui fazer um brevíssimo panorama da minha pesquisa e de como eu trabalho os textos, como eu trabalho as análises, e eu termino falando que eu faço parte, como a Gi falou, do grupo de pesquisas Mulheres em Discursos, que é composto por pesquisadoras e pesquisadores que se interessam pela relação entre a língua, memória, história, sexualidade, gênero, raça, classe, entre outras determinações que constituem a subjetividade contemporânea. E convido a todas e todos a nos acompanharem pelas redes, inclusive durante esse período pandêmico, temos feito um podcast com leituras de poemas que está bem bonito, vale a pena conferir. Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu agradeço muito a atenção, agradeço muito o convite e, mais uma vez, um brinde à ciência. A gente sabe que a nossa língua portuguesa tem várias palavras, né? Se você procurar no dicionário, você vai ver que o masculino, algumas palavras no masculino, ela tem relação com a sociedade.
Se você for procurar a mesma palavra no gênero feminino, ela já vai ter a relação com corpos, com sexualidade, né? Que inclusive foi uma das questões que nós debatemos na mesa anterior. Então, realmente é importante muito entender como é que funciona a questão da comunicação, a nossa língua, para a gente poder, inclusive, combater essas formas de preconceito que a gente tem, né, de preconceito na língua. Raquel, espero que você esteja ouvindo. É um grande prazer poder te ouvir e ter esse espaço para dialogar com você e sentir que você é uma parceira irmã na minha vertente de comunicação e de diálogo em relação à bandeira e à promoção daquilo que nos é de direito, que é colocar a mulher e o gênero feminino no lugar que sempre deveria ter estado, né? Então, eu coloco para aí, quando você tiver um tempo, não agora, mas para você ir refletindo e trazendo um debate junto com as colegas que estarão aqui com a gente, uma questão muito pertinente a tudo que você falou, porque como cientista da educação que sou e que exerço a ciência da educação no chão da escola, trabalhando principalmente a maioria do meu tempo de jornada profissional na creche do 0 ao 3, onde você encontra 99,99999% de profissionais mulheres, mães que deixam os seus filhos e mulheres que deixam as suas filhas e seus filhos com outras mulheres para serem cuidadas e educadas, tendo o seu gênero trocado pela palavra dita geral no masculino. Então, quero deixar esse exemplo, que é o exemplo da minha atuação como profissional, para quando você puder ter a oportunidade de conversar com a gente e trazer aqui o nome da professora Ana Lúcia Goulart de Faria, que é quem nos representa belamente na educação, especialmente no que diz respeito à educação do preço, da luta feminista desde os anos 70, pensando na mulher, que é a mulher trabalhadora, a mulher mãe, a mulher que deixa a sua filha ou seu filho com outra mulher para poder ser inserida no mercado profissional. E é essa mulher, todas essas mulheres, somos eu, você, Gisele, e todas nós, essas mulheres que são subjugadas e colocadas abaixo do gênero masculino em toda a sociedade. Então, foi um prazer te ouvir e um prazer te conhecer. E agora eu deixo a palavra com a convidada, vou parar de falar, senão eu pego a palestra para mim, tá bom? Raquel. Tava bom, Gil. Bom, hoje a noite é nossa, então a gente pode ficar aqui, enfim, até a hora que a gente quiser. Raquel, obrigada, fica com a gente. Eu vou dar o espaço agora para a Patrícia, que vai falar de assédio moral no trabalho. Também é um assunto, enfim, que é talvez um tabu, acho que talvez não é um tabu a gente falar sobre isso, né? E, Pati, seja muito bem-vinda, obrigada por você ter aceito, mulher maravilhosa que você sabe disso, eu te admiro demais, você sabe disso. Então, a fala Calma, é senão sua. quem vai chorar sou eu. A fala é sua, Pati. Boa noite a todos, obrigada, Raquel, adorei. Gi, super obrigada pelo espaço aqui. Viva o Pint of Science, um brinde à ciência e às mulheres na ciência, né? Bom, a nossa expectativa é que eu falasse diretamente sobre o assédio moral no trabalho, né, que é aquela exposição a situações humilhantes, constrangedoras, durante a jornada de trabalho, tanto para homem como para a mulher. Como estamos falando de mulheres na ciência, eu vou focar um pouco essa questão do trabalho, e não exatamente uma forma de assédio, mas as consequências desse novo tipo de trabalho que do dia para a noite as mulheres se viram obrigadas a enfrentar, né? Veio a pandemia
e mandou as mulheres trabalharem em home office. Não só as mulheres, todo mundo, e todos os probleminhas que esse home office, para quem não está adequado à questão do home office, trazem. Eu trabalho em home office há mais de 20 anos. Eu tenho meu espaço para trabalhar, eu tenho a minha forma de trabalhar, eu não fui pega de surpresa, como alguém que, de repente, tem que estar no meio de uma sala, numa reunião, com 3 filhos pequenos, puxando mãe daqui, mãe dali, que é uma situação completamente nova. Então, o meu foco hoje é nesse trabalho da mulher que foi para o home office e virou home teacher, home médica, home mãe integral e profissional. Misturou tudo, a vida profissional com a vida caseira, doméstica daquela mulher. E com toda essa confusão que veio com a pandemia e com esse teletrabalho das mulheres com seus filhos em casa, temos um agravante, o aumento na violência doméstica nesses últimos meses, porque a mulher que sofre a violência doméstica, em 80% das vezes é dentro da sua casa, junto com o seu agressor. E agora, com essa pandemia, com quarentena, confinamento, essa mulher, ela ficou trancafiada em casa com aquele seu agressor. Então, as chances, a probabilidade, né, dessa mulher sofrer a violência doméstica, ainda mais com todo esse estresse que vem... Que veio acarretado com essa pandemia e toda essa transformação no cotidiano de cada um, essa mulher, aquela mulher que antes deixava os filhos, como a Gil falou agora, para poder trabalhar, ela trabalha com os filhos, ela está lá à disposição de seu marido e muitas vezes sendo violentada física ou psicologicamente. Então, esse é um foco muito importante para se colocar, para se refletir. Várias políticas de ajuda a essa mulher foram criadas, no sentido, tem o X vermelho, da campanha acho que é o Instituto Avon, junto com as farmácias, então a mulher tem a chance de mostrar aquele X e pedir ajuda. Isso se ela tiver chance de chegar numa farmácia. Alguns códigos também foram divulgados pelas redes sociais, mas a grande maioria continua ali, né? Atrás da sua telinha e sofrendo calada, junto com seus filhos, aqueles que ela não tem mais com quem deixar e também para onde ela não tem mais para onde ir. Então, é uma questão muito delicada, que além, né, dos malefícios, vou focar nos malefícios desse trabalho em casa, que envolve a própria ergonomia, postura e o estresse que causa você ficar na frente de uma tela mais de 4 horas, todas as suas reuniões sendo feitas atrás dessa tela, inclusive o nosso Pint of Science desse ano. Isso acarreta um nível de estresse muito grande no ser humano. A radiação da tela, não só essa radiação da tela, mas essas luzinhas, essa forma diferente de ficar atrás de um computador, porque não é só radiação, é toda a eletromagnética que envolve não só o computador, o celular também. Então, essa reflexão que eu quis trazer, primeiro das mulheres em situação de risco, exercendo o seu trabalho em casa, sem opção, e dessas outras questões desse trabalho dentro de casa, sem a devida preparação, sem um preparo especial para o desenvolvimento desse trabalho, para que ele não interfira na vida doméstica dessa mulher, deve ser feita. Qual a solução? Neste momento, não temos grandes soluções, temos poucos ajustes que a gente pode fazer.
Então, essa mulher que está sofrendo agressão, tentar informar isso a algum colega, pede ajuda. Ajuda existe, né? São várias liga 180, pede ajuda, tá? Não fica sofrendo calada dentro de casa. E para as outras questões desse trabalho em casa, organize o seu espaço, tente de alguma forma, nem se for um quadradinho, né? Ter aquele espaço transformado no seu espaço de trabalho e tente fazer com que quem viva com você respeite esse trabalho. Que naquele momento que você for para aquele quadradinho, você não deve ser incomodada, não deve ser solicitada para questões que não são as questões do trabalho. Separar o trabalho, separar a vida doméstica. Esse é um primeiro ponto. E saber que você, mulher, tem com quem contar. Grite que tem gente do seu lado para te ajudar. Era esse o meu recado hoje, Gi. Muito obrigada de estar aqui e poder falar um pouquinho para vocês. Um brinde à ciência. Patrícia, que delícia te ouvir, apesar do tema ser bem pesado para todas nós, né? Então, assim como eu fiz com a Raquel, eu vou deixar aí para você e para as demais convidadas, para quem está assistindo, a gente pensar o quanto esse período pandêmico nos colocou escancaradamente na situação que nós, mulheres, realmente estamos, independentemente de classe social e condição de trabalho. É óbvio que existe uma escada, nem vou falar escala, é uma escada que lá no último degrau existem as mulheres que são as menos privilegiadas e as menos vistas. É óbvio, nós acabamos de sair de uma live que tratou disso. Mas, enfim, todas nós, mulheres, nos encontramos nesse mesmo lugar, e esse mesmo lugar tem ainda um calabouço, né? Então, aí eu pergunto para vocês, mulheres, porque quem está assistindo a gente agora, a imensa maioria é mulher, dá para a gente perceber pelo chat, e a gente precisa cada vez mais estender a mão uma para a outra, e exercitar a tal sororidade que é tão falada e tão pouco executada, e gritar muito. Por quê? Quem é que para lavar louça durante o teletrabalho? Quem é que para trocar uma fralda durante o teletrabalho? Quem que faz a falta no trabalho durante o teletrabalho? Quem dá a cara, a tapa para a chefia para pedir a troca de jornada, ou para falar não vou, ou para falar não posso, ou para chorar no ombro da chefe, que também é mulher, e falar, sou eu ou meu marido, e um de nós precisa cuidar dos filhos. Quem é? Quem é que exercita esse papel? Na grande maioria, não posso generalizar, mas na grande maioria, somos nós, mulheres. Eu sei que abaixo de mim, abaixo da Gisele, abaixo de você, Patrícia, existem muitas de nós, as quais eu não represento. Mas eu sei que a Gisele e eu aqui como Step da Gi, demos a voz na live anterior, estamos dando a voz aqui. Então, eu quero que vocês nos ajudem a pensar, mais do que isso, eu quero que vocês estendam as mãos, estendam as redes, estendam os olhares, e que a gente possa se ajudar. Porque se a gente sabe falar aqui, a gente também precisa saber se ajudar. E a gente também precisa saber colocar os caminhos para a gente fazer. Na verdade, não é um grande basta partidário, não é um grande basta com bandeira, não é um grande basta político. É um grande basta histórico, porque um dia não fomos assim. Um dia nós soubemos nos impor, né? E o que é que aconteceu? Quando é que nos calaram para que a gente assumisse esse lugar de submissão? Quem foi que disse que a mulher que passa 9 meses gerando, parindo, 1, 2 anos amamentando, 3 anos gestando a primeira infância, que é tão primordial,
Quem foi que disse que esse lugar é um lugar de submissão? E não um lugar igualitário, ou agora de uma temporária superioridade, até que a gente possa exercitar a tão falada equidade. Então, é essa minha fala, porque senão, de novo, eu pego a palavra para mim. Aí eu vou passar a vez para vocês. Pati, você quer fazer uma réplica? Porque eu tô chorando aqui de novo, enfim. Faço minhas as palavras, né, da Gil, que nós temos que exercer mesmo a sororidade, temos que ter a união, e principalmente nesse momento onde nós já vemos com a pandemia, nesse momento de pandemia, 30% de mulheres da representatividade da força feminina de trabalho, uma redução em 30%. Então, as mulheres já estão saindo dos seus trabalhos e já estão ficando em suas casas, voltando, dando um passo atrás a tudo aquilo que já foi construído. Pati, obrigada. Agora o debate é para Tuane. Tuane, obrigada de novo, super abraço para você. Parceiraça também, já aceitou o desafio logo de cara, e a gente está na mesma vibe, no mesmo objetivo. O espaço agora, a palavra é sua. Obrigada, Gi, a gente está juntas, né, em várias coisas. Obrigada pelo convite, boa noite a todas, a todos, a todas, enfim. Fico muito feliz pelo convite de poder estar participando do primeiro Pint of Science de Jundiaí, e eu já fui, né, já assisti outros festivais, né, mas como ouvinte, agora como participante mesmo, palestrante, é muito legal estar aqui, e estar nesse lugar de divulgação científica que é muito, muito fundamental. E eu acho que mais do que nunca, no momento que a gente vive, no momento global, né, da humanidade, no momento histórico da humanidade que a gente vive, a gente falar de ciência, fazer divulgação científica é urgente, porque a gente tem observado uma série de coisas horríveis, né, acontecendo por aí, em termos de negação da ciência, de negação da história do conhecimento humano, né, do acúmulo do conhecimento humano. E, basicamente, o mote da minha fala hoje é esse, trazer para essa discussão, trazer algumas reflexões sobre isso, sobre os diálogos, né, que a ciência tem que ter, e aí eu coloco os diálogos entre política e ciência, né, e eu vou explicar por que eu coloquei isso, mas a importância da gente pautar a ciência na nossa vida, né, assim como a política também está em tudo na nossa vida, né, então eu vou explicar a minha fala, de onde ela vem, o título dela, para vocês entenderem e a gente entrar no assunto, né. Eu sou cientista social de formação, eu tenho mestrado em linguística, agora faço doutorado em linguística, então eu tô sempre, eu faço esses diálogos mesmo na minha própria trajetória, e eu comecei, né, eu já tenho quase 10 anos de atividade, de pesquisa acadêmica e de militância também, né, e essa chamada da minha fala, ciência e política, o diálogos entre as duas vocações, ela vem de um trabalho clássico da teoria social, né, da sociologia, do sociólogo alemão Max Weber, que tem um livro que se chama Ciência e Política, Duas Vocações. A brincadeira com o título da minha fala vem desse lugar, do trabalho dele, que é uma grande referência da sociologia clássica, no qual ele vai falar vai entender a política e a ciência como duas vocações diferentes, né? E o que isso quer dizer, né? Política e ciência tem caminhos, né? Tem dinâmicas, tem modos de funcionamento diferentes, mas a minha fala vai no sentido de colocar uma provocação e colocar uma reflexão de que a gente precisa que política e ciência andem juntas, né? Andem juntas, talvez não vão ter a mesma dinâmica, claro, mas elas têm que dialogar. A gente tem que procurar estabelecer esses diálogos e entender o modo como cada uma funciona, porque a gente precisa disso, né? E acho que no momento de pandemia global que a gente está vivendo agora, mais do que nunca, né, essa busca desenfreada por uma vacina, acho que a minha fala vai trazer algumas coisas que vão... a gente combinou de eu ficar no final, e acho que faz muito sentido, porque eu vou também pontuar algumas coisas que a fala da Raquel trouxe muito bem, né, e a fala da Paty também trouxe muito bem, nesse sentido.
E aí, então, só que também tem alguns denominadores comuns, né, entre ciência e política, eu acho, né? E aí a gente tem a figura da mulher, né? Então essa mesa é uma mesa sobre mulheres, mulheres na ciência, e aí eu acrescento um pouco também mulheres na política, porque tanto na política quanto na ciência, nessas duas vocações, nesses dois caminhos, as mulheres historicamente vão ter, em diversos momentos, um status inferior, né, de inferioridade. Então, e a gente precisa romper isso, é um desafio ser uma mulher na política, é um desafio ser uma mulher na ciência. Eu estou nesses dois caminhos já há quase 10 anos também. Eu sei que a Raquel está também, por exemplo, e então a gente tem esses dois caminhos aí, esses dois caminhos e esses desafios comuns, né, tanto na ciência e na política para a mulher. Então, eu vou falar um pouco agora da minha trajetória mesmo. Eu comecei a militar na sociedade civil aqui em Jundiaí, em movimentos, em 2011, e eu comecei a fazer pesquisa acadêmica em 2012. Então, essas duas trajetórias, essas duas vocações, elas realmente começaram a se consolidar na minha vida mais ou menos na mesma época mesmo, né? E na minha iniciação científica, então eu venho das ciências sociais, eu venho da antropologia, então eu comecei fazendo pesquisa na antropologia, trabalhando com antropologia da religião, que é uma área que eu gosto muito até hoje. Trabalhei no Laboratório de Antropologia da Religião da Unicamp, o LAR, que foi muito bacana a minha experiência nessa área. Eu trabalhei tentando entender a dinâmica do movimento espírita, por exemplo, com a universidade e a relação do movimento espírita com a ciência, que é um dos pilares que eles colocam para eles. Então, eu fiz essa investigação. No final da minha graduação, eu já estava muito com o pé na linguística e fazendo muitas disciplinas lá no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Então, no meu mestrado, eu acabei indo para a linguística, trabalhando com aquisição de linguagem, né? Eu sou da linguística com uma abordagem diferente da Raquel, então eu acho legal a gente estar aqui na mesma mesa, porque a gente representa correntes diferentes, e isso é muito legal, acho isso muito enriquecedor. No meu mestrado eu fui para aquisição de linguagem, agora no doutorado eu estou trabalhando com psicolinguística, né? E continuo também, né, numa abordagem formal de língua. Então, desde o mestrado, eu trabalho com o pessoal do Forma, da Unicamp, do IEL, um abraço para todo mundo do Forma. E falando agora um pouco da minha trajetória política, né? Então, eu tenho um trabalho desde 2011 em diversos movimentos e coletivos em Jundiaí, ligados ao trabalho de educação política e a militância pelos direitos da mulher, né, pela igualdade, pela paridade e também pela diversidade, né. Então, em 2011, eu trabalhei no Voto Consciente Jundiaí, e ali eu destaco o trabalho que a gente fazia, de avaliação que a gente faz até hoje, inclusive esse ano vai sair a avaliação dos vereadores e vereadoras de Jundiaí, é um trabalho super importante que o movimento faz na cidade já há 14 anos. E por que eu destaco esse trabalho de avaliação? Porque o mote da minha fala é pontuar, né, nesse diálogo entre política e ciência, é fundamental a contribuição que a ciência tem para dar, no sentido de fornecer ferramentas e toda uma série de ferramentas para se trabalhar com rigor e método. Então, aí pegando o exemplo da avaliação, o que a gente faz? Com critérios, com metodologia, né, produzindo indicadores, analisando indicadores, então, com todo um rigor, com método, esse trabalho da sociedade civil procura pontuar algumas questões sobre o trabalho, né, a eficiência, o trabalho da Câmara Municipal de Jundiaí. Então, esse é um exemplo de como o método, né, a metodologia científica, ela pode ser aplicada na sociedade civil e afetar a política, afetar a formulação de políticas públicas, né, e o comportamento do governo, dos governantes. Isso é fundamental. É fundamental que o poder público ele esteja trabalhando, né, com ferramentas e com pessoas, com profissionais, com gestores que tenham conhecimento e que saibam fazer análise e leituras de indicadores, de trabalhos científicos, trabalhos que tenham método, porque isso é fundamental para a gente ter uma precisão, né, porque a ciência contribui nesse sentido.
ajudando a gente a ter clareza, né, o Weber diria isso, a ter clareza, a ter domínio sobre as coisas da vida, que num primeiro momento que a gente chama de senso comum, né, que o senso comum, ele é entendido como um conhecimento, ele é um tipo de conhecimento, o senso comum, só que ele é diferente do conhecimento científico, e existem diferentes outros tipos de conhecimentos que são tão válidos quanto, mas aqui eu estou destacando o conhecimento científico, né, a contribuição dele. Então, o conhecimento científico, ele traz ferramentas, ele traz um olhar analítico para que a gente consiga entender a realidade e os problemas da realidade de uma forma que a gente consiga agir sobre eles, né? E de uma forma mais clara, precisa e eficiente, né? Para a gente, né, e no caso do diálogo entre ciência e política, de uma forma que a gente consiga formular políticas públicas que tenham um impacto, de fato, positivo, um alto impacto na vida da população e transformar a realidade, né? Então, isso é fundamental. Em 2016, né, eu fui uma das fundadoras da Rede Jundiaí 50-50, que é um movimento que existe até hoje, que trabalha pelos direitos da mulher e com a pauta principal da igualdade, da paridade de gênero. E pela Rede Jundiaí 50-50, eu também coordenei e organizei trabalhos nesse sentido, de a gente pautar, né, sempre foi uma né, a nossa missão, um objetivo grande nosso na rede, pautar a questão dessa necessidade de indicadores, de dados sistematizados, né, cientificamente coletados e analisados, né, minimamente, para se formular políticas públicas, porque a gente não pode, a gente não pode fazer políticas públicas que envolve orçamento público, envolve dinheiro público, dinheiro das pessoas, né, é uma responsabilidade muito grande. A gente precisa fazer políticas públicas que tenham base, né, que sejam baseadas em fatos, em análise, né, em ciência. Então, pela rede, a gente produziu alguns trabalhos, a gente fez alguns estudos, né, que tinham esse propósito, trazer dados sistematizados sobre a situação da mulher na cidade de Jundiaí e na região. A gente fala região aqui da aglomeração urbana de Jundiaí, as cidades que envolvem aqui a nossa região. E isso é fundamental por quê? Porque a gente não pode fazer políticas públicas, principalmente para as minorias, vamos dizer assim, né? E as mulheres são um grupo minoritário, não em termos de quantidade, mas de direitos, né? Politicamente, a gente não pode fazer políticas públicas no achismo, achando coisas, né? Então a gente fala, não, eu acho que a violência contra a mulher aumentou. E aí a gente tem uma questão de ver dados, ver números absolutos, brutos, né? Mas sem uma análise das coisas, sem entender um histórico de acontecimentos, a gente não consegue entender a dinâmica dessa violência, por exemplo. E isso é fundamental para a gente formular políticas públicas e pautar os debates de uma forma mais adequada, precisa, né? Porque a gente precisa saber, de fato, com uma forma clara, né? E a metodológica, o que acontece, né? Por que a gente fala de certos fenômenos, né? Então, que, por exemplo, no caso das mulheres acontecem a violência, a desigualdade salarial, como que a gente transforma essa realidade? Então, a ciência tem um papel, o pensamento científico tem um papel fundamental nisso. Então, e mais esse momento da minha trajetória, eu procurei aliar a ciência e política, e realizando esses trabalhos e pautando, né, trazendo isso para a pauta da militância política. E aí, em 2020, eu fundei o Centro de Estudos Maria Padilha, no qual eu dou continuidade a esse trabalho, a entidade que eu trabalho agora, e eu dou continuidade nesse trabalho de trazer dados, fazer análises sistematizadas, enfim, tentar trazer o que o conhecimento científico pode, né, as contribuições do conhecimento científico para o mundo político, porque a gente precisa disso, né, para qualificar os debates, para entender de fato os fenômenos, né. Então, a gente precisa ouvir a população, precisa ouvir a sociedade, né, a sociedade civil, né, precisa ser ouvida pela ciência, né, pela academia, a gente fala, né, para que as coisas, os fenômenos sejam devidamente analisados, precisa haver um diálogo entre sociedade e academia, né, entre política e ciência, porque o cientista não pode ter uma postura de isolamento, né, de distanciamento da realidade, das coisas que ele estuda. Então, é fundamental nesse sentido, né, na teoria social, a gente tem
muito, a gente cunha, né, o termo de intelectual orgânico, que seria aquela figura que realmente conhece os problemas da sociedade, que está junto, que tem um trabalho, que tem uma atuação também política, enfim, de organização social. Então, essa é mais uma forma, né, que a gente tem de mostrar a importância de ciência e política estarem, né, dialogando. E aí a gente tem, e nesses espaços, né, volto a falar, então eu achei muito importante o que a Patrícia colocou, né, de pautar as dificuldades, né, aí, agora no recorte, né, do trabalho da mulher, né, da mulher nesses dois domínios, né, as dificuldades que às vezes as mulheres têm em particular, né, e a fala da Raquel traz muito, ela tem um trabalho muito de olhar para a mulher, né, na mídia, né, e como algumas figuras políticas são abordadas pela mídia, pelos grandes veículos, e como o machismo, o patriarcado, enfim, coloca uma série de dificuldades para a gente. Então, em termos de ciência mesmo, né, a gente tem dados desse ano que mostram como a produção científica das mulheres caiu muito e está muito abaixo da produtividade científica dos homens nesse período de pandemia, de quarentena. Por quê? Por causa da sobrecarga, tudo isso que a Patrícia falou, né? As mulheres em casa, nossa, estourou, não é mais nem dupla jornada, tripla, quádrupla. Então, a coisa, o cenário está muito grave, as mulheres estão muito esgotadas nesse momento de pandemia, né? Mais sobrecarregadas do que já são. Então, a gente tem que olhar para isso, né? A gente está nos fóruns acadêmicos, tem se discutido isso, nos fóruns de pós-graduação, a gente tem discutido essa questão, como as mulheres vão continuar produzindo ciência, vão fazer ciência nesse cenário, a gente não sabe até quando ele vai, e o que a gente pode fazer por isso, né? Então, mulheres mães, já houve uma luta muito grande sempre para pautar o fato de que mulheres engravidam, são as mulheres que engravidam, né? E a carga disso sempre fica muito... A carga de cuidar dos filhos desse trabalho, né? Desse trabalho reprodutivo, a gente chama isso de trabalho reprodutivo, a categoria é essa, né? É diferente do trabalho produtivo, que seria o trabalho assalariado. Esse trabalho reprodutivo, ele cai historicamente nas costas das mulheres, e a gente precisa mudar essa realidade, a gente precisa mudar isso, né? Então, o cenário de pandemia, ele evidenciou uma série de questões, inclusive essa, né? E aí eu fecho a gente está com a hashtag aqui na tela, inclusive, de investimento ou morte, que é fundamental. Então, eu parabenizo também a organização do evento por colocar isso, né? Porque mais do que nunca a gente está com um orçamento, né, historicamente extremamente reduzido para a ciência, para a educação, e isso não pode acontecer, a gente precisa se conscientizar disso e não apoiar esse tipo de coisa, de iniciativa. Então, é fundamental a gente falar disso, porque a gente precisa agora, mais do que nunca, eu acho que está todo mundo percebendo isso, ou pelo menos a gente espera que todo mundo esteja percebendo isso, o quanto a ciência ela é fundamental para nossas vidas, né? Então, está todo mundo querendo vacina, quando que sai a vacina, mas sem ciência não tem vacina, né? A Raquel pautou isso também, então a gente precisa se conscientizar da importância da ciência para a vida das pessoas e apoiar as mulheres, apoiar os cientistas. A gente precisa combater, de alguma forma, né, procurar no nosso meio, ao nosso redor, combater essa prática de fake news, divulgação de fake news, e também a gente ficar muito atento com esse tom de né, esse movimento de negacionismo científico que tem se difundido muito, né, nos últimos tempos, e tem se intensificado. Isso é muito perigoso. Então, a gente precisa bastante falar disso. Eu agradeço a gente poder falar disso aqui nesse evento super importante de divulgação científica. Vamos continuar falando sobre essas coisas, né? Vamos trazer mesmo esses pontos para a vida cotidiana das pessoas, né? Aproximar a ciência das pessoas cada vez mais. Então, eu fecho a minha fala com esse ponto. E muito obrigada mais uma vez, gente. É verdade. Oi, Tuane. Como eu já me meti na fala das colegas anteriormente, não vou fazer diferente com você, porque desde o comecinho da sua fala eu estou aqui me segurando para não interromper e questionar e querer dialogar com você, te adorei.
Você falou em relação à espiritualidade, né, religiosidade, e eu quero te jogar uma questão, assim como eu joguei para os colegas, e depois eu prometo que eu deixo a Gisele falar, que eu tirei o aplicativo da mão dela. E eu queria colocar para você e também para as demais colegas pensarem e colocarem para o debate também para o público que é imensamente feminino, que está acompanhando a gente aqui. Será que tudo isso que a gente vive hoje também não é fruto, ou será que sim ou não, de uma sobreposição e imposição de um Deus masculino? Já que você traz o tema da espiritualidade, eu queria colocar essa questão original e primal para você. Quando foi e por que foi que um Deus no masculino foi colocado como superior e único e de uma forma muito ampla, inquestionável, dentro do gênero masculino? E será que é por isso que a gente está sempre em segundo plano? Será que é por isso que quem não o cultua, que quem não o segue, que quem o questiona é colocado num lugar de inferioridade, seja na ciência, ou seja em todos os campos da sociedade? Então, agora eu deixo a bola com vocês, e se a Gisele quiser, ela pega a palavra. Eu só vou ter que trocar de lugar com ela aqui rapidinho. Tá bom. Nossa, tem tanta coisa para falar sobre isso, é toda uma história, toda uma historiografia da religião para falar sobre esse Deus homem, né, que surgiu em um determinado momento e passou a predominar, porque nem sempre foi assim. A gente sabe pela ciência, pelos estudos, pelas pesquisas, enfim, que nem sempre foi assim. E a supressão, a opressão, a perseguição da espiritualidade ligada ao feminino, ela é histórica, ela é um fato, né? E ela acontece até os dias atuais. Então, quando a gente fala que a gente vive no patriarcado, né, envolve também essa perseguição espiritual, né? Dos saberes, dos conhecimentos femininos, das práticas femininas. A gente tem, por exemplo, aí eu gosto muito sempre de falar sobre isso, porque eu acho muito importante. Enfim, tem pesquisas geniais e super importantes sobre esse assunto, que é, por exemplo, o que foi a caça às bruxas, né? A gente teve, né, e até os dias de hoje, em alguns lugares, a gente tem, de fato, a gente tem uma reprodução, né, uma atualização da caça às bruxas em diferentes formatos, talvez, mas a gente ainda observa esse fenômeno, e esse foi um fenômeno, de fato, junta a uma série de conjunção de fatores, mas que perseguiu, né, e classificou as mulheres como bruxas, e aí essa bruxa, ela é uma categoria muito específica, que vem de um olhar muito específico, de uma religião católica e masculina, de um lugar, de uma visão muito masculina também, enfim, e de uma proposta de mundo, né, e de economia que estava se consolidando ali na Idade Média, e persegue e oprime, e a gente vive os desdobramentos disso até hoje, né, mas enfim, eu acho também importante pontuar, e aí eu passo a fala para as minhas colegas, né, deveríamos pontuar muitas coisas sobre esse assunto, tem muita coisa importante para ser falado sobre esse assunto, mas eu acho importante pontuar, por exemplo, que dentro da história da religião, da história da ciência e religião nem sempre estiveram em lados opostos. Ciência e religião, em muitos momentos, elas andam juntas, né, elas têm diálogos, né, então grandes cientistas tinham uma espiritualidade muito ativa ou eram religiosos, né, então nem sempre, historicamente, a gente fala muito disso dentro dos estudos de religião, de ciência e religião, eu trabalhei bastante com isso, né, ciência e religião nem sempre andaram em lados opostos, né, esse é um fenômeno moderno, que vai se intensificar essa postura, né, essa separação, essa oposição, né, em campos, né, opostos de ciência e religião, isso vai acontecer ali no período moderno. E isso tem a ver com os desenvolvimentos, né, sociais, econômicos, né, ali do século XVIII, XIX, enfim. Mas eu acho legal colocar isso porque a gente não precisa demonizar a religião e a espiritualidade das pessoas para pautar a importância da ciência. Inclusive, muitas pessoas religiosas entendem essa importância e conseguem carregar essas duas coisas juntas, né? Eu faço o que a Raquel e a Paty acham disso. Olha, desse assunto eu só vou falar aqui o que
maravilhosíssima Rita Von Hunt fala que se fala muito que se criou, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E ela fala que é o contrário, que criou-se Deus à imagem e semelhança de um determinado homem. Eu achei muito legal isso, então só quis entrar no pitaco aqui, né? É um homem branco, ocidental, de olho claro e forte, né? É esse espelho. Exato. Gi, você está sem áudio. A gente está numa mesa onde a gente está falando muito de comunicação, de língua, e o quanto a língua ela constrói culturalmente preconceitos, né? Isso é histórico, enfim, se a gente estudar aí vários termos, várias palavras, a gente vai entender o porquê que, por exemplo, vocês podem pegar qualquer palavra no dicionário que tenha feminino e masculino, qualquer palavra. Se vocês forem olhar o masculino, vocês vão ver que o masculino sempre está ligado à sociedade. Se vocês forem pegar essa mesma palavra no gênero feminino, ela está muito ligada à questão do corpo da mulher, né? E isso, enfim, a gente tem que debater, e a língua, ela passa. A gente vendo que o preconceito gerado por uma não neutralidade da língua, que é o que a gente está defendendo aqui, a gente sabe o quanto isso é importante. E aí, se a gente vai para o ambiente de trabalho, que foi o que a Paty falou um pouco, e a gente percebe o quanto a língua, ela tem o lugar de fala no masculino, e aí tem uma prevalência para o homem falar. E foi, assim, assustador o quanto os homens se unem para rebaixar a mulher e deixá-la como subalterna, né? E isso é, assim, assustador. Então, a gente precisa ocupar os espaços, dizer que nós, mulheres, existimos na ciência, que nós, mulheres, existimos na política, existimos no trabalho, enfim, eu acho que isso é um direito nosso, a gente tem que, enfim, ocupar mesmo essa fala e lutar. É investimento ou morte, né? Vocês, enfim, trouxeram pontuações maravilhosas. Eu acho que uma contribuiu com a fala da outra, uma complementou a outra. A gente já passou um pouquinho do horário, mas eu queria que cada uma de vocês tivessem aí 1 minuto ou 1 minuto e meio para, enfim, dar as considerações finais para a gente poder finalizar. Começa na ordem, sim? Então tá. A gente tinha feito um comentário sobre essa questão da linguagem inclusiva, e eu quis falar disso porque é uma questão que tem se falado muito, principalmente porque está em ano de eleição, então é uma questão de se a gente usa o que está previsto na gramática, que é o masculino como neutro, ou se a gente usa essa que está sendo chamada de linguagem inclusiva, então você marca que tem a presença da mulher aí. Então, eu acho que essa é uma discussão que... então, assim, eu acho que eu queria deixar aqui de recado mesmo isso. A gramática e o dicionário, eles não brotam do chão. Eles foram feitos foram feitos por pessoas e foram feitos a partir de funcionamentos, porque a linguagem é uma relação. Ela é uma relação entre falantes. Então, nada é imutável. Essa questão aí de você colocar essa linguagem inclusiva e de fazer uma marcação do feminino, ela tem ela traz uma questão que é social, uma questão que é histórica e que é uma questão muito importante. Então, eu acho, eu sou a favor, eu uso, comecei a minha fala assim, então eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente pode ir fazendo que são sutis, né? Eu acho que a gente pode ir fazendo para já ir colocando isso que a Gi falou do dicionário. Tem estudos lindíssimos analisando verbetes, porque o dicionário é uma coisa muito, muito rica, né? Muito poderosa para a gente estudar. Então, tem estudos lindíssimos falando sobre isso, sobre o machismo no dicionário, estudos trabalhando sobre a história em vários dicionários, enfim.
é uma coisa aí que a gente pode pensar. A língua, ela é uma relação entre falantes, ela não é imutável, e essa questão de não é porque a gramática normativa não prevê que não é um funcionamento válido. Esse funcionamento mostra uma questão social que está sendo colocada e que não era colocada antes. Então, eu acho que é uma questão muito importante. Acho que você pode falar, Patrícia. Oi. Tá me ouvindo? Bom, quando nós falamos aqui nas mulheres, na necessidade e a importância da sororidade e essa união das mulheres, essa questão da submissão das mulheres, vamos lembrar que até 1988, ontem, na verdade, há 32 anos atrás, até a promulgação da nossa Constituição em vigor, a mulher não tinha direitos. A mulher, para trabalhar, a minha mãe, a mãe de vocês, né, só fazer uma conta, para trabalhar precisavam da outorga, uxória de seus maridos. Essas mulheres não podiam abrir uma conta num banco, só com previsão, com autorização do marido para que ela recebesse provavelmente um salário. Quando a gente fala nessa questão das mulheres e pensa que são míseros 32 anos, né, que nós tivemos a igualdade prevista em lei, homens e mulheres são iguais perante a lei, ontem, 32 anos atrás. Então, é um trabalho árduo e muito longo para a gente conseguir efetivar esse direito de igualdade de mulher com homem e sair dessa postura de submissa, né, desses trabalhos reprodutivos, como a Tuane falou, que é tudo na mão da mulher. Então, é ela que fica nessa quádrupla jornada que você falou, como ela falou, porque nós não ainda estamos muito caminhando ainda, engatinhando, né, na defesa de ter os nossos direitos que estão previstos em lei, mas não estão efetivados no dia a dia da nossa sociedade. Então, já que a gente tem aquele direito em mãos, cabe a nós, unidas, fazer valer a igualdade de ser mulher, a igualdade, ou melhor, na verdade, a superioridade, né? Vamos se contentar com igualdade, né, para não assustar tanto esses rapazes. Um beijo a todas, foi muito legal estar aqui falando sobre esse assunto e ouvindo vocês, né, com um monte de novidades de ciências políticas, eu achei o máximo, adorei, quero mais, e mais uma vez um brinde de suco de uva para vocês, imitando vinho. Legal, gente. Então, bom, eu acho que o ponto que eu deixo de consideração final, é esse reforço para a gente entender a importância da ciência nas nossas vidas, entender a importância da ciência para a vida cotidiana, para a política, para o trabalho, enfim, para a vida pessoal da gente também. Acho que mais do que nunca a gente vive um momento no nosso país e mundial também de ataque à ciência, e isso é muito grave, né? Não é novo, já aconteceu antes, né? Acho que é importante também trazer essa perspectiva, colocar isso em perspectiva, né? Já aconteceu antes, né? Então, mas agora é diferente, né? Então, até porque agora a gente vive num momento de um grande acúmulo, né? De conhecimento humano, científico, enfim, de uma série de outros conhecimentos, e a gente viver esse ataque à ciência da forma que a gente tá vivendo, isso é muito grave, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Então, eu deixo essa urgência da gente refletir sobre tudo isso que está acontecendo, né? As escolhas que a gente faz para não deixar isso acontecer, né? Como a gente conversa com as pessoas, com a família, enfim, né? Como a gente valoriza, né? Valorizar os nossos pesquisadores, os cientistas, né? Os trabalhos, as pesquisas de alguém, né? Quando a gente fala, quando a gente divulga o nosso trabalho para as pessoas, então que as pessoas valorizem isso, né? Que ouçam a gente, enfim, ouçam quem faz pesquisa, né? Todas as pessoas que fazem pesquisa, principalmente no nosso país, que é um país muito rico, de uma história de ciência, de intelectuais incríveis, homens e mulheres, e a gente está num momento muito grave, né? Acho que o tom da minha fala, ele é grave, porque é real.
Mas eu deixo essa reflexão e agradeço novamente, parabenizo também a Raquel e a Patrícia pela fala, que foi muito bacana. A Camila, um beijo para você, vontade de ouvir vocês a noite toda. Eu também queria ficar aqui a noite toda. Se não tivesse esse contexto pandêmico, nós estaríamos numa mesa do bar, né, de um bar, e a gente ia, nossa, ia varar a noite mesmo, assim, é muito incrível, mas eu acho que fica o que a Cibele Cristina, ela nos trouxe uma frase muito linda da Simone, que é o seguinte: que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Simone de Beauvoir. Então, eu acho que é isso. E o Pint of Science, ele é um manifesto, que é o que a Tuane acabou de falar, eu complemento e reitero o que a Tuane disse, é um manifesto em favor da ciência brasileira, principalmente, né? Então, que nós também tenhamos essa força de trazer a nossa força como mulher, para que nós possamos ocupar o lugar da ciência, que é ocupar o lugar que nós também merecemos e nós precisamos estar, porque somente nós teremos espaço e lugar de fala quando a gente estiver lá. Então, eu acho que isso também é um manifesto, #investimento. Meninas, muito obrigada. Eu já quero reiterar o convite para vocês para o Pint 2021. Camila, Mazu, Cibele, que esteve com a gente a noite toda, a Patrícia, enfim, todo mundo. Olha, eu vou começar a chorar de novo, enfim. Eu acho que foi muito lindo. Vocês se superaram, vocês aceitaram o desafio Nossa, sim, eu mandei o convite na hora. E eu acho que isso que é a vibração mais incrível, porque a gente realmente está na mesma vibe, no mesmo objetivo, né? Eu acho que foi isso que o Pint of Science Jundiaí mostrou. E, enfim, eu só tenho que agradecer vocês. A Gil, fala um pouco, porque eu estou com a voz embargada. Gi, a gente que te agradece, viu? Porque nossa, deu para ver que sentiu daí, né, Raquel? Você se empenhou. A energia chegou aí em vocês, né? Tenho certeza. Desde janeiro, não é que você está atrás disso? Desde janeiro, meninas. Não, desde dezembro. Dezembro eu falei com você. Desde janeiro a gente está planejando. Então, assim, ontem eu falei um pouquinho disso na live que eu mediei e a Gi participou um pouquinho. Então, hoje eu quero reforçar no fechamento, assim, foi numa noitada, e eu faço questão de falar que foi numa grande noitada que a Gi me convidou para ajudar essa empreitada do Pint of Science. A gente ainda esperava que o nosso desafio fosse lotar os bares, né, e restaurantes e pubs da cidade, que a gente pudesse discutir ciência nos bares. Ninguém, acho que previa ou imaginava que esse ano ia ser muito mais desafiador do que ele já pretendia ser, por ser um ano político e tudo mais. E aí o nosso desafio seria esse. No entanto, olha tudo o que aconteceu. E, no entanto, olha como estamos aqui. E o que eu queria dizer, aproveitando a Gi, que está aqui tremendo do meu lado, é que quem é que está à frente disso aqui tudo? Quem é? É uma mulher. É uma mulher, caceta. É uma mulher. Palmas para essa mulher maravilhosa. Eu quero todo mundo que está assistindo, vibrando por ela. Eu quero todo mundo que está assistindo, desejando saúde, sucesso, felicidade para ela, em nome de todas nós. Não é um homem que está à frente disso tudo em Jundiaí desde janeiro. É uma puta de uma mulher. É uma mulher que eu tenho muito orgulho de falar, que é minha amiga, e que é minha amiga há tanto tempo e continua sendo e vai permanecer sendo, que está à frente disso tudo em nosso nome e em nome de muitas que não estão aqui, mas que vão ter acesso a essas temáticas tão importantes, porque vai ficar gravado e eu sei que vocês vão ajudar a gente a compartilhar. Então, não sei se ela quer falar mais alguma coisa, se ela tem condição de falar mais alguma coisa, mas de minha parte é isso. Vou tentar. Gil, nem vou falar nada, depois com ela eu me entendo. Mas na porrada.
Mas, olha, de novo, é para fechar mesmo, porque a gente já está com o nosso tempo esgotadíssimo. Obrigada, Tuane, obrigada, Raquel, obrigada, Patrícia, obrigada a todas as mulheres que estão aqui assistindo. Vocês sacaram como que é a vibração do Pint of Science, né? Jundiaí está para o mundo e vocês também estão falando para o mundo, não é para Jundiaí, é para o mundo. E isso, para mim, é muito orgulho, vocês não têm noção o quanto é. Então, eu vou parar de falar. E, enfim, investimento ou morte, beijo para vocês. E 2021 tem mais. Pint of Science, programação Jundiaí. Tchau.